Pastora Glenda, vem cá. Queria agradecer a presença do pastor Flamarion. Deus te abençoe. Do pastor Oséias, que já está ali. Ó. Gente, deu Gilmar Fiuza. Meu Deus do céu. Perdão, cabeça. Amém? Gente, pastora Glenda Linhares. Amém. Glória Líder a Deus. do Ministério Profético Issacar. Glória a Deus. Minha mãe, minha intercessora principal. Era ela quem me levava para os moveres, para os profetas. E aí deu isso, amém? Né, mãe? E ela inicia trazendo um recado de Deus poderoso. Estende suas mãos para cá. Pai, muito obrigada, Deus, pela vida da pastora Glenda, nossa mãe guerreira, intercessora da Igreja Batista Getsemane. Obrigado, ó Pai, porque ela tem rompido, ó Deus, e não desistiu dessa visão de buscar um avivamento para esse estado, para essa nação. E eu creio que o Senhor vai honrar a fé dela. Obrigado, ó Deus, por todo o amor que ela derrama nessa cidade, ó Deus. Toda entrega, toda renúncia, Pai. Porque isso tudo é somente para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom dia a todos. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Nós vamos passar imediatamente para o nosso texto e a palavra, porque nós temos muitas mensagens durante o dia. E eu estou louca para ouvir o pastor Gilmar Fiuza. Então nós vamos ser breve. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. Apocalipse capítulo 1, versos de 1 a 3. Que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos seus anjos as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Podem assentar. Deus abençoe. João estava sendo revelado na ilha de Pátimos, quando ele menciona Apocalipse 19:13, que diz assim: ele estava vestido de vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Esse é um dos nomes de Jesus. Palavra é Logos. E João, em seu prólogo, no capítulo 1, versículo 1 do Evangelho, ele vai dizer: no princípio era o Verbo. Nós estamos diante de uma tradução da Vulgata, mas nós podemos ler no original, no grego, enarquearologos. Jesus está dizendo, ele é a arque, ele é o logos. Gênesis 1:1 diz assim: no princípio criou Deus todas as coisas. Mas João está dizendo, ele antecede, ele é antes de todas as coisas. Ele é o logos, ele é a razão, ele é a racionalidade, ele é o caminho, ele é o propósito, ele é o primeiro, ele é o último, é o que era,
era, o que é, o que há de vir. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é a nossa razão de existir. Ele é o motivo de nós estarmos aqui, porque Ele é a verdade. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Após a queda do Império Medo-Persa, a Grécia estava vivendo o seu apogeu político, econômico, social, literário, e ela estava representando no mundo espiritual, segundo a narrativa profética de Daniel, o terceiro império de bronze, representado pela estátua de Nabucodonosor. A Grécia, então, estava promovendo uma ruptura com a mitologia, com o mundo mítico, com o pensamento mítico. Eles estavam diante de novas propostas, de novos desafios. Eles queriam respostas mais convincentes, mais embasadas, mais científicas. E eles estavam passando do mito para a filosofia, do mito para a razão, do mito para a cientificidade. Eles criaram então um movimento chamado pré-socrático, quando surgiram os primeiros pensadores, os primeiros filósofos, e nós podemos citar entre eles Tales, Anaximandro, Anaximenes, e eles tinham a sua própria concepção da arquê, que era a grande investigação do momento. Eles buscavam pela arquê, e cada um tinha a sua concepção formada. Um dizia que a arquê era água, aquele elemento primordial que teria dado início a todas as coisas que nós temos hoje no nosso universo. O outro disse que era o infinito, que os gregos chamam de apeiron. O outro disse é o ar. Mas surgiu posteriormente um filósofo que para a teologia se tornou muito importante, porque ele disse: arquê, esse elemento primordial que deu início a todas as coisas, que formou todas as coisas no nosso universo, é o fogo. Eu imagino ele se referindo ao fogo consumidor revelado a Moisés no Sinai, atrás da sarça ardente que não se consumia. E esse pensador Heráclito afirmou este elemento, esta arquê, que é o fogo, ele chamou de logos, que é a palavra, que é a razão, que é a racionalidade, que é o nosso motivo de deixar tudo e estarmos aqui hoje. Eles criaram os 4 pilares da filosofia grega, que são muito importantes para nosso conhecimento, não para que nós assumamos uma visão. Nós não adotamos uma visão greco-romana, a nossa visão é essencialmente hebraica, de acordo com a palavra de Deus, mas os pilares da filosofia grega rege tudo e todos, segundo a filosofia, e esses pilares são arqué, physis, cosmos e logos. E eles falam que toda pessoa, todo ser humano, todo problema tem esses 4 elementos. A arqué é a nossa procedência, a nossa origem, a nossa filiação. Physis é a nossa natureza, é a nossa essência. O cosmos é a nossa organização, a beleza, a coerência que há na nossa vida. E logos, que é a razão. E eles argumentam que esses 3 primeiros pilares, uma pessoa pode tê-los organizados, equilibrados. Ela pode ter uma filiação principesca, ela pode ter um nome forte de família, ela pode ter uma physis, uma natureza organizada, ela pode ter um cosmos também com coerência, mas se ela não tiver o logos, ela não tem nada. É pobre, cego e nu. Enquanto que, se ela não tiver os 3 pilares equilibrados, ela pode não saber de onde veio a sua procedência, ela pode não ter uma natureza muito equilibrada, ela pode não ter
cosmos, seu cosmos pode estar um caos. Seus relacionamentos podem estar um caos. A sua vida pode estar um caos. Mas se ela tiver o Logos, ela tem tudo. Porque o Logos restaura. O Logos reequilibra. O Logos harmoniza. O Logos muda a situação. Ele muda estações. Ele abre portas, ele fecha portas. Ele coloca impérios, ele tira impérios. Ele coloca rei e ele tira rei. Porque ele é o gerador do universo. Ele é a força suprema. Ele é o arquiteto do universo. Ele é que criou todas as coisas. João diz que por ele, para ele foram feitas todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. Após a ascensão de Jesus, uma grande perseguição em Roma fez com que os apóstolos se erradicassem para outras cidades, para se autopreservarem e para darem continuidade ao ID. E João vai para Éfeso, onde ele serve a Deus por 20 anos ali na igreja. Outro imperador se levanta, Domiciano, que exigia adoração exclusiva. Mas João só adorava o Senhor Deus dos exércitos. João só se curvava diante do Senhor Deus dos exércitos. E ele foi julgado na ilha de Pátimos. Ele foi preso, ele foi exilado em Pátimos. E ele estava ali agora sozinho, 80 anos. Os outros apóstolos já tinham morrido. E ele entra para uma caverna, segundo a história. E ali sozinho, nós não sabemos o que passou na mente dele. Deve ter se sentido, talvez abandonado. Mas quando ele entra na caverna, ele ouve atrás de si uma voz. E ele descreve: virei-me para ver quem falava comigo. E quando vi, caí aos seus pés como morto. E ele disse: não temas. E pôs sobre mim a sua destra. E ele disse: eu sou o primeiro e o último. Muitas vezes nós pensamos que a nossa vida acabou. Muitas vezes nós pensamos que está tudo acabado. E é nesse momento exatamente que o Senhor nos surpreende. E João recebeu a maior revelação de todos os tempos, que é o Apocalipse. E Apocalipse nos revela o início desse grande conflito que começou no Éden, entre a semente da mulher e a serpente. E esse conflito começou em Gênesis, ele perpetuou no tempo, e ele só vai terminar no final de Apocalipse, depois do milênio, na última guerra de Gog e Magog contra Israel, quando eles serão queimados pelo Senhor. E depois disso virá o trono branco, novos céus e novas terras, o Alfa e o Ômega, quando nós vamos reinar para sempre com o Senhor. Essa guerra foi travada no mundo espiritual e ela se materializou, ela tomou forma no mundo material. Em consequência de tudo isso, a humanidade tem vivenciado as mais incríveis e estarrecedoras experiências. Nos confrontamos com a realidade de que o homem não tem sido autossuficiente para governar a si mesmo. Vivemos a expectativa de grandes guerras globais que se aproximam. Nós percebemos a movimentação de líderes que se insurgem contra Israel, nos sinalizando que nós estamos à beira de um colapso nesta geração. O relógio do juízo final, que foi montado em 1947 pelos cientistas atômicos da Universidade de Chicago, teve os seus ponteiros ajustados inicialmente para 7 minutos para meia-noite. No presente momento, esses ponteiros estão a simbólicos 2 minutos e meio para meia-noite. E isso nos mostra que nós estamos à beira de uma guerra nuclear. Nós vivemos intensos desafios
que nunca vivemos em outros tempos, superpopulação, doenças epidêmicas, acidificação dos oceanos, isso tudo nos mostrando que os nossos momentos são os mais perigosos no nosso planeta. Mas a palavra nos diz que o mundo é espiritual, é real e tenebroso, e ele tem que ser conquistado, tomado por força, por grande esforço. Senhor Deus dos exércitos, Yahvé nos chamou para uma batalha travada desde o princípio do mundo, e ela parece não ter fim. Mas recuar não é opção para os corajosos. Recuar não é opção para um soldado. Recuar não é opção para um adorador. Porque nós fomos eleitos para a salvação. Fomos predestinados para servir ao reino de Yeshua. Aprendemos desde muito cedo que nosso caráter, o caráter de um soldado, de um servo de Deus, é forjado no fogo. Nossas armas não são carnais, mas espirituais e poderosas em Cristo Jesus. Glória a Deus. A nossa recompensa não é aqui nessa terra. Jesus não nos prometeu facilidades. Ele não prometeu vida fácil para ninguém. Ele disse: tereis aflições, tão somente tem de bom ânimo. Nós temos que ter ânimo, porque a nossa recompensa é lá no porvir. Então, se a nossa vida se resume a batalha, a guerra, isso pressupõe a presença de um general. E se ele está conosco todos os dias, em todos os momentos, como ele mesmo afirmou, nós estamos blindados. É vencer ou vencer. Nós não temos outra opção. Jesus disse em Apocalipse 22:12: eis que venho cedo. Comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Quando Deus chamou Abraão para que deixasse sua família, sua parentela, seus parentes, seus pais, sua terra, e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria, ele desceu com a sua família, foi para Canaã, se estabeleceu ali por um tempo. E esse chamado foi seguido de uma linda promessa, que Deus o abençoaria, ele seria engrandecido. Nele Deus abençoaria todas as nações. Nós estamos incluídos. Os gentios e a igreja está incluída nessa promessa. E a plenitude desse chamado se deu em Jacó, tempos depois no Val do Jaboque. Quando Jacó lutou com Deus, ele teve a sua vida mudada. Ele teve o seu nome mudado, e ele foi chamado de Israel pelo Senhor Deus dos exércitos. Eles desceram para o Egito, ficaram escravizados 430 anos. E eles precisavam de um redentor. Então Deus mandou Moisés, que em hebraico é Moshe, que significa o Messias. Em grego é Cristo o ungido. Moisés fez um trabalho de redenção, e a redenção processava da seguinte maneira: uma pessoa de grandes posses escolhia um escravo, comprava, pagava um alto preço por aquele escravo e dizia para ele: você está livre, eu te comprei por amor, mas eu estou te dando liberdade para fazer o que você quiser da sua vida. Foi isso que Jesus fez com todos nós. Nos comprou, pagou um alto preço pela nossa vida e nos redimiu do pecado, da escravidão. A palavra diz que aquele povo crescia e se fortalecia, o que fez Faraó tremer, porque quando nós crescemos, nós incomodamos os nossos adversários, mas o nosso fortalecimento torna os nossos inimigos temerosos. Clamaram a Deus. Moisés livra aquele povo. Eles estão diante do Mar Vermelho, e atrás vem Faraó com ódio. Eles clamam, e Deus fala: diga ao povo que marche, porque agora é marchar, agora é guerra, agora é aço. E Deus estava sinalizando para o teu povo:
pouco depois daqui vocês terão leis, estatutos, regras. Porque Deus não queria que o teu povo fosse às pelejas como um bando de desalinhados, como um bando de indisciplinados, porque isso seria colocar em jogo o nome de Yahvé, Senhor Deus dos exércitos. A marcha naquele momento representava coesão, coerência, disciplina, passos sincronizados, que não significa cada um para um lado, do jeito que quer, como quer, mas passos sincronizados, todos na mesma direção, todos na mesma visão, obedecendo a um único comando do Senhor dos exércitos. Eles iriam enfrentar ali sua primeira guerra, sua primeira batalha, seu primeiro inimigo, que eram os amalequitas. A palavra descreve como um povo cruel, obstinado. Eles eram fortemente armados, hábeis, eram estrategistas. Enquanto Amaleque estava representando o poder bélico, Israel representava o poder espiritual. E Deus falou: o sucesso, mãos erguidas, mãos para cima, o tempo todo, mãos erguidas. E nós aprendemos nessa experiência com Arão e com Ur, que toda batalha exige uma forte plataforma de sustentação. O Senhor nos diz em Sofonias 3,16: não temas, ó Sião, não enfraqueçam as tuas mãos, porque mãos caídas configura derrota. Deus deu aquela terra para o teu povo, para Israel. Eles teriam tão somente que permanecer fiéis ao Senhor, em fidelidade, em santidade. E Deus enumera as maldições decorrentes da desobediência, em Deuteronômio 28. Pouco tempo depois, o povo estava refém do Império Assírio, do Império Caldeu, do Império Medo-Persa. Mas Deus prometeu a Davi em seu reinado que ele enviaria um descendente e a glória seria notória nos quatro cantos da terra. Nós podemos ouvir a voz do autor de Cantares 2:8 dizendo: ouço a voz do meu amado. Eu sei que ele está vindo, pulando sobre os montes de Jerusalém, porque ele tem pressa de contrair bodas com a sua noiva. Ele tem pressa, Yeshua tem pressa de ter intimidade contigo, meu irmão. Jesus tem pressa de ter proximidade com a noiva dele. Jesus tem pressa de ser amado, de ser adorado. O profeta Isaías profetizou de uma criança que viria, estabeleceria o seu reino em paz, juízo e justiça. Essa promessa nunca mais foi esquecida. E um dos maiores temas do Novo Testamento passou a ser: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Perdeu o inferno, perdeu morte, está consumado. Nimrod fundou Babel, maior berço de idolatria, de promiscuidade na face da terra. Babel se tornou Babilônia tempos depois, e o rei de Babilônia, Nabucodonosor, um homem ímpio, um homem insano, foi obrigado a reconhecer e verbalizar: esse reino é forte, esse reino é sempre eterno, esse reino será de geração em geração. O Senhor Jesus falou em Mateus 24 que quando a figueira apresenta os seus ramos e eles se tornam tenros e macios, nós sabemos que está próximo o verão. O noivo avisa em Cantares 2:13: a figueira já está dando seus frutos. Houve um momento na história do povo de Israel que eles estavam muito tristes, muito desanimados. E eles falaram da seguinte maneira: os nossos ossos se secaram, a nossa esperança se foi, estamos cortados.
E nesse momento, Deus levanta o profeta Ezequiel, na força do teu poder. E ele diz: assim diz o Senhor Jeová: estou tirando-os da sua sepultura, estou fechando a sua sepultura, e os trarei para a terra de Israel. Porém em vós o meu espírito, e sabereis que eu falei e fiz isto quando eu vos trouxer para Israel. Em 1948, Israel foi estabelecida como nação. O Senhor disse: as suas terras desoladas darão o seu fruto, a sua semente. Israel se tornou altamente produtivo. O Senhor disse: Jerusalém se tornará forte militar e politicamente, hoje a maior potência mundial. O Senhor disse: Jerusalém ainda será escolhida. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, ela foi escolhida capital de Israel. E agora, nos nossos dias, veio o reconhecimento, sinal dos céus, sinal de Deus. A igreja passa por um momento muito delicado. A igreja passa por um momento que nós precisamos de nos voltar para a palavra de Deus. Eu quero te dizer que neste momento delicado da igreja, não importa muito a sua concepção teológica, não importa a sua concepção escatológica. Nós não queremos saber se você é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, dispensacionalista. Jeremias fala que Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Nós precisamos neste momento nos voltar para a raiz da palavra de Deus. Nós precisamos nos voltar para os preceitos da Torá, que é vida para a nossa vida. Nós precisamos sair da esfera teórica, partir para o campo da prática, onde o nosso testemunho se torna verdadeiro, eficiente, eficaz. Nós precisamos agora de mais palavra embasada na verdade. Nós precisamos de mais doutrina. Nós precisamos de mais contextualização, mais embasamento, mais fogo, mais unção do Espírito Santo, menos ostentação, menos ego, menos festa, menos mundo. Nós precisamos de mais tempo com Deus. Levantar pelas madrugadas, orar, buscar a face do Senhor, colocar a nossa boca no pó, porque nós não somos nada. Dinheiro passa, riqueza passa, a fama passa, mas a palavra do Senhor permanece. O Senhor permanece. Ele é o nosso rei. Nós vamos estar diante dele. Nós vamos dar contas. Nós teremos que prestar contas a Deus de toda palavra frívola que nós proferirmos, que sair dos nossos lábios. Nós teremos que dar conta a Deus do sangue do nosso irmão, que nós não falamos do amor de Deus para ele. É muito sério o ministério da igreja, é muito sério o mistério da noiva com o noivo. Nós temos que buscar mais palavra de Deus, sair dos eventos um pouco, sair dos chazinhos, sair das festinhas e buscar mais oração, mais tempo com o Senhor, mais intimidade com o Senhor. É o nosso Deus. Jesus está voltando. Os sinais já são visíveis. Para mim, um grande sinal de que o anticristo vai se revelar vai ser o aparecimento das 2 testemunhas falando de Israel, vestidas de pano de saco, pregando juízo para todas as nações. Esse vai ser o maior sinal, porque quando essas 2 testemunhas estiverem em Israel pregando, as pessoas saberão, que Daniel falou que os sábios entenderão os mistérios do fim. Os sábios entenderão.
Nós precisamos estar ligados na palavra, no mistério de Deus. Precisamos estar ligados, sintonizados com o Senhor 24 horas por momento. O Senhor falou em Mateus 24: quando virdes o abominável da desolação está no lugar, que o profeta Daniel falou, quem lê entenda. Jesus estava se referindo a uma abominação de um imperador que transformou o templo em Jerusalém em um templo pagão, chegando a oferecer porcos no altar para Zeus. Até hoje, nos nossos dias, qualquer anormalidade que bata de frente com a Torá continua sendo uma abominação. Mas o abominável da desolação vai ser o anticristo, que vai se sentar no trono, querendo ser Deus, se fazendo passar por Deus. E quando essas testemunhas estiverem pregando de Israel, o mundo todo saberá. A palavra diz que elas terão poder para transformar água em sangue. Elas terão poder para fazer cair fogo do céu. E depois elas serão mortas pelo anticristo. Depois que elas forem mortas, depois de elas terem pregado 1260 dias, elas ficarão 3 dias e meio expostas, e todas as nações, todo olho, todas as tribos verão. E eles não permitirão que elas sejam sepultadas. Depois de 3 dias e meio, a palavra diz que o Espírito de vida proveniente de Deus entrará nelas. Elas se colocarão sobre os seus pés, e Deus levará para o céu. Só que neste momento, eu não posso prolongar muito, só que neste momento, a noiva terá subido. A noiva terá subido. Porque Jesus afirmou que ele voltará depois, e seus pés tocarão no Monte das Oliveiras, que vai se estender metade para o ocidente, metade para o oriente. E aí terá a maior batalha de todos os tempos, que será a batalha do Armagedon. E ele virá, todo olho verá. Ele virá com seus anjos e com seus santos, que é a igreja, para lutar por Israel. Israel vai ter que perseverar até o fim, mas a noiva vai subir. Se você não acredita, tem livre-arbítrio. Se você não quer subir, tem o livre-arbítrio. Mas a noiva vai subir antes de tudo isso. Por isso Jesus falou que as noivas prudentes tinham azeite. As noivas nécias não levaram azeite porque eram loucas. Porque a prudência se torna um quantificador do nosso nível de obediência à palavra de Deus. O prudente, ele obedece à palavra de Deus. O imprudente está dando um atestado de que ele não obedece os caminhos do Senhor, a palavra do Senhor. Queria que vocês ficassem de pé. Nós vamos orar neste momento. Tu és poderoso, Senhor. A palavra diz: deixe o ímpio o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá compaixão. Eu quero citar uma palavra muito forte em hebraico, que mudou a minha vida. É techuvá. Techuvá quer dizer arrependimento, mas é muito mais forte do que arrependimento. Porque o arrependimento pode ser superficial. Eu posso me arrepender de alguma coisa e praticar depois novamente. Mas a techuvá é quando nós nos arrependemos e não voltamos mais a fazer. Há momentos na nossa vida que nós precisamos abrir mão do pecado. Nós precisamos abrir mão do mundo. Há momentos que nós precisamos de um conserto para valer e não fazer aquilo que nós fazíamos todos os dias, que vira iniquidade. O conserto tem que ser um conserto real na presença do Senhor. Techuvá, momento que nós voltamos para a casa do Pai,
Momento que nós regressamos, nós estamos indo em uma estrada e nós percebemos que nós erramos o caminho. Então nós fazemos uma conversão, convergimos para pegar o caminho certo. Isso é a Techuvá. E eu te convido nesta manhã a fazer um retorno à palavra do Senhor, à casa do Senhor, às leis do Senhor, para que Deus possa, através de cada vida aqui, ser benigno com a nossa nação, com a nossa igreja, com o nosso povo. Que venha ser um derramar do Espírito Santo na nossa nação. Eu creio, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos nesta manhã, na beleza da tua santidade, porque o Senhor é um Deus vivo, poderoso, fiel, grandioso, Deus de Israel. Não há outro como o Senhor, não há outra rocha em quem nós venhamos a crer. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, o Senhor é o Deus misericordioso, que renova suas misericórdias na nossa vida a cada manhã, na vida daqueles que te temem. Eu quero te agradecer por este povo. Seja sobre eles agora a bênção do Senhor, ó Deus, seja sobre o teu povo, meu Deus, a tua graça, tua misericórdia, o teu amor. Que o Senhor possa contemplar cada vida, abençoando, para que eles possam levar o que vieram buscar. Se porventura houver no nosso meio alguém enfermo, vai caindo por terra